Eu consigo, em geral aí, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem aí, né? Que eu não estou Sim, usando, não tô usando Sim, microfone. Pronto, massa. Então, é, eu pensei em abordar alguns temas que eu considero aqueles temas, digamos, quentes para o Enem, de filosofia e sociologia, que são recorrentes em provas de humanas e que também podem ser úteis na redação como repertório sociocultural. E, claro, eu não vou me limitar ao material, mas eu vou começar com o material. Eu vou começar aí você já deu uma olhada na questão 1, vamos dar uma olhada na leitura aí. Que seja, portanto, ele a considerar-se a si mesmo que, quando empreende uma viagem, se arma e procura ir bem acompanhado, que, quando vai dormir, fecha suas portas, que, mesmo quando está em casa, tranca seus cofres, e isso mesmo sabendo que existem leis e funcionários públicos armados, prontos a vingar qualquer injúria que lhe possa ser feita. O texto é do Leviatã, uma obra que é considerada um dos maiores clássicos da ciência política em todos os tempos. O Leviatã, uma obra escrita por Thomas Hobbes no começo da modernidade. Estamos falando de um pensador que nasceu ali no final do século XVI e morreu no final do século XVII. Viveu muito, 91 anos. E Thomas Hobbes está inserido num contexto político onde predominou o absolutismo. E, assim, a gente está falando de um pensador moderno. A gente está falando de um pensador que está ali no começo da modernidade, praticamente. E quando a gente pensa modernidade, a gente tende a pensar sofisticação, a gente tende a pensar ciência, a gente tende a pensar conhecimento. E me parece que no campo político e social, quando a gente associa o termo modernidade, eu acredito que o que vem à mente é, sei lá, república, democracia, Estado democrático de direito, mas quando a gente olha para o começo da modernidade, não tem nada disso. O começo da modernidade é marcado pelo absolutismo monárquico. E, diga-se de passagem, mesmo com o movimento iluminista, a princípio a gente não vai ter uma mudança tão radical, porque logo depois, vocês estudam história, sabem disso, logo depois vem o despotismo esclarecido, que é uma tentativa de adaptar o absolutismo com alguns dos ideais mais marcantes ali do iluminismo. Mas nessa questão, e aí eu trouxe questões para a gente poder discutir, pelo menos nesse primeiro momento do nosso encontro, porque eu percebo que uma das grandes dificuldades dos estudantes primeiro, a galera fala muito que é muito difícil encontrar questões que realmente sirvam como exercício, né? Mesmo a gente levando em consideração a internet, você tem muito mais facilidade de encontrar questões de outras áreas do que encontrar questões boas. Estou falando de questões boas de filosofia e sociologia. E também eu resolvi trazer questões para esse primeiro momento, para esse nosso start do nosso encontro, porque uma outra coisa que eu percebo também é que a galera fala que, pô, professor, até consegui entender a teoria, eu estou com dificuldade de aplicar a teoria na questão. Realmente, se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de, depois de ter compreendido o conceito, depois de ter compreendido a ideia do sociólogo, do filósofo, de transformar ou transportar isso para a questão, para poder matar a questão, que é o que acho que é uma das nossas grandes prioridades, é justamente acertar a questão. Então, a gente trouxe essa dinâmica justamente para tentar resolver esse rolê. O texto, ele está aí para ser lido e interpretado. Lamentavelmente, eu vejo alguns experts ao avesso em Enem dizendo que você tem que negligenciar o enunciado porque você vai ganhar tempo. Não, você vai ganhar uma grande probabilidade de errar a questão. É isso que você vai ganhar. Você vai ganhar uma grande oportunidade de ter que fazer cursinho no ano seguinte, se você negligenciar o texto. O texto está aí para ser lido, velho. O texto está aí para ser interpretado. Não à toa, quando a gente vai olhar para as competências e habilidades, uma das mais importantes competências e habilidades que a gente encontra, descritas no edital do Enem, é justamente leitura e interpretação. Então, como é que o cara me vem com essa ideia, né? Os coaches aí da desgraça, né? Eles vêm dizendo para você não ler. Vai para a pergunta e para a alternativa, que aí você resolve a questão. Alguns até dizem para você nem estudar humanas, porque é só ler.
E aí eu não entendo a cabeça dessa galera. Uns dizem para não ler, outros dizem que é só ler, que você não precisa estudar. Mas vão por mim, galera. A gente tem que estudar, a gente tem que ler e tem que interpretar. O texto não é complexo. O texto diz que tem uma pessoa que, mesmo cercada de todos os aparatos de segurança que estão ali disponíveis, né? Mesmo com segurança, mesmo com cofre, mesmo com arma, mesmo com tudo trancado, como é que essa pessoa está? Se a gente fosse transformar esse enunciado, né, num texto poético, como é que se sente o eu lírico? Eu vou dizer para você, o eu lírico ele está com medo. Ele está com muito medo, mesmo cercado por todas as possibilidades de segurança. E aí, quem estudou Hobbes, essa altura do campeonato, você já deve ter estudado Hobbes. E acredito que, mesmo que você tenha estudado, porque tem que ter estudado essa altura do campeonato, isso que a gente está falando aqui não é em vão. Porque, como eu falei, esse conteúdo é estratégico, é recorrente na prova e pode te ajudar ali na redação. Não simplesmente dizendo o homem é o lobo do homem, como diria o grande pensador inglês Thomas Hobbes. Não é disso que se trata. Mas de a gente entender a análise que Hobbes faz da vida em sociedade e do próprio comportamento humano. Hobbes, quando ele fala sobre estado de natureza, e eu acredito que você já tenha uma ideia do que seja estado de natureza, estado de natureza é uma hipótese acerca do comportamento humano. É uma tentativa de definir qual é a tendência natural de atuação do ser humano antes da sociedade ser criada. É disso que Hobbes está falando. E por que é uma hipótese? Por que é uma suspeita? Por que é uma suposição? Porque, assim, a gente não está no De Volta para o Futuro, nem Hobbes também. A gente também não está no Dark, né? Que aí a gente entra lá na caverna e aí encontra um túnel para poder voltar no tempo e ver como os nossos primeiros antepassados eles se comportavam antes da sociedade ser criada. Eu não sei se felizmente ou infelizmente a gente não pode viajar no tempo. Mas o fato é que Hobbes, assim como os outros contratualistas, vai trazer a sua hipótese. Então, entenda, estado de natureza ou estado natural é uma hipótese acerca do comportamento humano, acerca da atuação do ser humano, sem a influência da religião, da cultura, da moral, do estado, da sociedade, de nada. E aí vale a observação. De acordo com Hobbes, as características descritas por ele, presentes no estado de natureza, vão acompanhar o ser humano do nascimento até a morte. Então, mesmo dentro do contrato social, o ser humano ele mantém essas características, embora elas estejam ali contidas, embora elas estejam ali em off. Mas Hobbes diz que nós tendemos a manter essas características. E o que é que a gente tem? Hobbes escreve no Leviatã: o estado de natureza é o estado de guerra generalizada de todos contra todos. Hobbes vai dizer que o ser humano ele é, por natureza, violento, mau e covarde. E aí a gente tem uma oscilação, né? A gente poderia até recorrer àquele meme, Deus me criando, né? É um meme até relativamente antigo, né? Para a sobrevida dos memes, mas você deve lembrar, né? E aí Hobbes colocaria esses ingredientes. Ele diria que o ser humano é feito de violência, maldade e medo. E aí, nesse caso, uma das características centrais nesse texto é justamente o medo. Mas é o medo de quê? Esse eu lírico do texto, ele está com medo de quem? Ele está com medo de outro ser humano. Ele não está com medo de um lobo, ele não está com medo de um urso, ele não está com medo de um morcego, ele está com medo do ser humano. Não à toa, só repetindo a frase, o homem é o lobo do homem. Hobbes considera que o único predador natural do ser humano, o único predador que coloca em risco a sobrevivência da nossa espécie é a nossa própria espécie. Então, isso está muito claro no texto. E aí vem o comando da pergunta, né? Diz assim, olha, o texto de Hobbes diverge de uma ideia central da filosofia política de Aristóteles. Olha só o nó que a questão tenta dar na cabeça da gente. O texto de Hobbes diverge de uma ideia central da filosofia política de Aristóteles. E aí o comando da questão ele diz o seguinte: assinale a alternativa que identifica essa ideia aristotélica. Então, o texto é sobre Hobbes, mas a pergunta não é especificamente sobre Hobbes. A pergunta é sobre Aristóteles. E aí, a própria questão ela dá uma indicação para a gente de que há uma discordância. É como se, na verdade, Aristóteles ele fosse o avesso de Hobbes. E eu vou dizer para vocês, nós podemos comprovar isso. A gente está vendo aí um trecho de uma obra importante intitulada Leviatã. Mas se a gente pensar em Aristóteles, tem pelo menos duas obras, Ética a Nicômaco e uma outra obra intitulada A Política, onde Aristóteles ele fala muito
detalhadamente sobre o comportamento humano. Se Hobbes se preocupou em falar sobre o comportamento humano para poder defender a sua tese, e você, essa altura do campeonato, já deve saber que Hobbes era absolutista, né? Hobbes defende que a única maneira do contrato social funcionar é estabelecendo um mal maior, ou seja, um governo que tem a carta branca para poder praticar, por exemplo, a maldade. E não à toa, o título desse livro é Leviatã. Leviatã, você sabe muito bem que é um monstro diabólico, é um grande demônio. Então, não se trata de uma metáfora aleatória. Hobbes sabia muito bem sobre o que estava escrevendo. Agora, quando Aristóteles fala sobre o comportamento humano, como é que ele descreve o ser humano? Vocês já estudaram isso, creio eu, e vocês devem saber que a forma com que Aristóteles se refere ao ser humano é zoon politikon, ou, traduzindo, animal político. Quando Aristóteles diz que o ser humano é um animal político, o que é que Aristóteles está tentando dizer para a gente? Eu vou traduzir. Aristóteles está dizendo que nós somos seres sociais. Algo que a gente encontra, por exemplo, Durkheim falando. Claro, séculos depois, muitos séculos depois. Então, não são poucos os pensadores que defendem que o ser humano é um ser coletivo, é um ser social. Mas eu diria para vocês que os mais importantes são justamente esses que eu acabei de mencionar, Aristóteles e Durkheim. Esses dois pensadores defendem que a natureza humana é coletiva. A gente foi feito para viver em sociedade. E isso pode ser um bom recurso argumentativo para você utilizar como repertório sociocultural na sua redação, caso você esteja argumentando justamente nessa linha do papel da coletividade no que diz respeito à resolução do problema proposto lá na sua redação. Mas, enfim, Aristóteles defende que nós fomos feitos para conviver, que a gente foi feito para estabelecer laços, que a nossa vida só encontra, de fato, algum tipo de sentido quando nós compartilhamos com o outro. Então, Aristóteles ele está realmente defendendo essa nossa tendência forte. A própria natureza impôs isso a nós, que nós devemos viver em sociedade. Aristóteles chega a dizer que é através da convivência com o outro que nós podemos aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa virtude, o que ele chama de arete. Mas, enfim, decifrando a questão, vamos juntar o quebra-cabeça e vamos montar. O trecho do Leviatã fala que o ser humano ele se sente ameaçado pelo próprio ser humano. Aí a pergunta diz que o texto de Hobbes diverge de uma ideia central da filosofia política de Aristóteles. E aí a gente parte para as alternativas. A gente precisa entender qual é essa ideia aristotélica que é o avesso do que está no texto. O avesso do que está no texto seria o quê? Se no texto a gente tem um eu lírico que está com medo, se sentindo ameaçado, o avesso disso seria o quê? Seria uma pessoa despreocupada porque não se sente ameaçada. E se ela não se sente ameaçada é por quê? Porque ela entende que o outro é um semelhante e não um inimigo. Em Hobbes, o ser humano ele vê o outro como inimigo. Por isso que ele se sente ameaçado. Então vamos lá, para a letra A. A letra A diz que essa ideia aristotélica é o seguinte: é inerente à condição humana viver segundo as condições adversas do estado de natureza. É isso que Aristóteles defenderia? Lidar constantemente com as adversidades provenientes do estado de natureza? Seria isso que Aristóteles defenderia? Não, não é isso que ele defenderia. Aristóteles está defendendo, galera, harmonia, sabe? Good vibes, todo mundo compartilhando, ou pelo menos a gente precisa aprender isso. Aristóteles, inclusive, defendia isso, que nós precisamos aprender a conviver, e a partir dessa convivência, nós vamos aperfeiçoar o nosso caráter, como eu acabei de dizer, e a nossa vida em coletividade tende a ser melhor a cada dia, se a gente estiver preocupado principalmente com o bem comum, certo? Então a letra A está fora. Letra B, a sociabilidade. E o que é sociabilidade? Sociabilidade é a capacidade de viver em sociedade. É a capacidade de construir links, de construir vínculos, de construir relacionamentos. Então vamos lá. A sociabilidade se configura como natural aos seres humanos. Então, será que Aristóteles defenderia isso, que o ser humano possui essa característica marcante, que é a capacidade de construir laços, de construir vínculos? Me parece que sim. E me parece que essa alternativa, ela é, pelo menos até agora, o avesso do que diz o texto de Hobbes. Lembrem, nós estamos procurando o avesso do que está descrito no texto. O texto descreve alguém que se sente ameaçado, alguém que está morrendo de medo, mesmo se cercando de todos os aparatos de segurança.
Então, o avesso disso seria um ser humano que é capaz de construir vínculos, de construir laços e que está de boas. A letra B não cometeu nenhum equívoco. Então, vamos ver se tem alguma alternativa melhor do que ela, né? Letra C. Os homens no estado civil perdem a bondade originária do homem natural. Aristóteles defende isso, que quando a gente se insere na sociedade, a gente perde a bondade. É isso que Aristóteles defende? Não, Aristóteles não defende isso. Aristóteles defende aquilo que eu já falei para vocês, que a gente nasceu para viver em sociedade, que conviver, embora não seja fácil, é algo que a gente pode ir melhorando com o passar do tempo. Letra D. A insociável sociabilidade é característica imanente às ações humanas. Esse insociável é tipo assim, é o avesso de sociabilidade, sabe? Tipo, é como se a gente não conseguisse construir relacionamentos. E essa incapacidade de construir relacionamentos é a característica marcante, imanente, é que está contido nas ações humanas. Essa alternativa é um total paradoxo. Então a letra D está fora. Letra E. O Estado é incapaz de prover a segurança dos súditos. Se a gente estivesse procurando algo que estivesse em total conformidade com o enunciado, talvez a gente fosse para a letra E. Porque realmente a pessoa ela está, mesmo cercada de tudo que é de segurança, cofre, guarda, arma, ela está se sentindo com medo. Mas a gente está procurando algo que diverge do texto. E é por isso que a gente fica com a alternativa B. Pode marcar a letra B e ficar de boas. Não tem mistério. Essa questão 2 é uma questão de Enem, certo? Eu trouxe essa questão, mesmo quando eu separo questões que não são necessariamente de Enem, eu procuro separar questões que tenham a vibe, a pegada de Enem, sabe? As questões de Enem, elas têm um certo perfil. Mesmo mudando banca, na verdade a gente tem um grande banco de dados do INEP, e a gente tem... Você pode pegar as provas do Enem dos últimos 5, 6 anos, você vai perceber que você tem apenas uma mudança no que diz respeito a grau de dificuldade. Eu, por exemplo, considero a prova do ano passado, do Enem, de Filosofia e Sociologia, uma prova de nível alto. Se alguém aí fez a prova do ano passado, sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando necessariamente do grau de dificuldade dos problemas levantados apenas. Eu estou falando, por exemplo, da linguagem utilizada. A linguagem ela foi muito fiel à norma culta, e a gente sabe que numa prova como o Enem, onde a gente precisa de tempo, você parar para ler e interpretar realmente é algo que desafia não só o nosso conhecimento, mas o nosso equilíbrio emocional, né? Então eu considero que a prova do ano passado ela foi uma prova de altíssimo nível. Se a gente fizer uma média aí dos últimos 5, 6 anos, foi uma das provas mais difíceis. Mas enfim, vamos para o número 2. Não foi? Você fez a prova do ano passado? Fiz. Foi bem Pois complicada. é. Assim, a linguagem estava bem, Então, realmente, né? você tinha alguns problemas que eram até certo ponto medianos, mas a linguagem era um obstáculo a mais, concorda? Concordo plenamente. Pois é. Mas vamos lá, vamos tentar pegar a vibe aqui. Olha só, Enem 2015. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito. Que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito, mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Aí vem a pergunta, é uma questão do Leviatã. Se você for pesquisar na internet, tanto questões de Enem quanto de vestibulares, 90, 95% das questões de Hobbes são trechos do Leviatã. Por isso que quando a gente pega os principais conceitos do Leviatã, como, por exemplo, estado de natureza, em Hobbes, contrato social, em Hobbes, forma de governo, o papel da propriedade privada, tudo isso ajuda a gente assim, a sair na frente de qualquer resolução de questões sobre esse pensador. Mas vamos lá para a pergunta. Para Hobbes, além da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo, eles. Essa questão é relativamente fácil. Porque assim, vamos interpretar o texto. O texto está dizendo, eu vou traduzir da forma mais simples possível. O texto está dizendo o seguinte, olha, no estado de natureza nós somos iguais. Só que nesse igual, nós também somos iguais no que diz respeito às aspirações, aos desejos, à atuação. Então é muito natural que, antes da sociedade surgir,
a gente encontrava, tipo, seres humanos querendo as mesmas coisas. E a pergunta é basicamente essa, tipo, o que é que acontecia antes do contrato social? A pergunta é muito clara nesse sentido. Antes da constituição da sociedade civil, tipo, quando duas pessoas queriam a mesma coisa, o que é que rolava? Essa questão é até certo ponto fácil, para quem conhece Hobbes. Tipo, alguém deve ter falado aí porrada, pau, alguma coisa assim. Pau, porrada, né? Pois é, tipo isso. Exatamente. Então, é isso. E aí, qual é a alternativa que traz essa ideia aí? Letra A. Letra A. Não tem o que contestar. Imagina, olha os extremos aí. Letra A e letra E. São extremos assim que você já elimina de cara a letra E, porque, tipo, como assim solidariedade em Hobbes? A letra D diz apelar aos governantes. Mas como apelar ao governante se nem existe sociedade ainda, segundo o texto? Consultar os anciãos. Sério? Então estava lá uma disputa e Hobbes disse que diante de qualquer conflito iminente as pessoas paravam, sentavam e iam perguntar aos mais velhos o que fazer. Recorrer aos clérigos. Vamos procurar o padre aqui para saber o que a gente tem que fazer. Não é disso que Hobbes trata. Então você pode marcar a letra A tranquilamente. E eu quero enfatizar, pessoal, uma coisa que eu considero muito importante que eu já falei. Não é porque veja só, a questão diz que isso é antes da sociedade surgir. Mas não esqueçam, quem gosta de fazer anotação poderia até anotar isso. O fato do ser humano, no estado de natureza, ele ser marcado pela maldade, violência e pelo medo, essa condição não é removida com o contrato social. O ser humano não deixa de ser isso no contrato social. Basta vocês analisarem, por exemplo, quando a gente tem alguma notícia de uma cidade onde a polícia ela fez alguma paralisação ou greve. Eu não estou falando do contrato ser anulado, não. Eu estou falando apenas de a polícia parar. Quando a polícia para, o que é que a gente tem? A gente tem uma sociedade que se divide entre aqueles que vão praticar o crime e praticar a violência e aqueles que vão se esconder com medo de quem? Do próprio ser humano. Então percebam que na ausência de um poder coercitivo, o ser humano revela aquilo que ele carrega na sua natureza, que é justamente essa condição de uma guerra generalizada de todos contra todos. Não se engane, se a gente recebesse aí uma notícia agora, que, sei lá, o governo foi deposto e não temos exército, não temos polícia atuando, as leis foram quebradas, a nossa sociedade se dividiria. Ela já está dividida entre aqueles que estão praticando o crime e aqueles que estão com medo. Imagina se a gente não tivesse um contrato. Eu sei que a crítica foi um pouco pesada, mas enfim, é isso. Vamos para a questão 3, para a gente otimizar o tempo. Então, número 1, letra B, número 2, letra A, certo? Número 3, mais uma questão de Enem, só que dessa vez o foco é Rousseau. O homem natural é tudo para si mesmo, é a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. É um trecho da obra que o próprio Rousseau considerava a sua principal obra, Emílio ou da Educação. É uma obra, é um romance, onde Rousseau fala como seria a educação ideal, a educação iluminista, digamos assim. Uma educação capaz de preservar a pureza, ou o máximo da pureza, o máximo da bondade, o máximo da autonomia que um ser humano poderia ter. Uma educação baseada justamente no lúdico, no senso crítico e justamente na liberdade. Vamos para a pergunta. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz... Então, de cara, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, como eu fiz nas questões sobre Hobbes, sobre algumas coisas elementares dentro do pensamento de Rousseau. Não vamos esquecer que Rousseau era iluminista, certo? Enquanto Hobbes era absolutista, nós encontramos em Rousseau e em Locke o pensamento iluminista. E como bons pensadores iluministas, Rousseau e Locke, eles não vão apenas defender a quebra dessa ultracentralização do poder nas mãos de um governante, como eles vão também analisar o comportamento humano de uma forma bem diferente da que Hobbes analisou. Por exemplo, todos vocês acredito, já ouviram falar sobre a expressão atribuída a Rousseau, que está presente na sua obra intitulada O Contrato Social, principalmente,
é a expressão bom selvagem. Então, enquanto para Hobbes o ser humano ele é mau, violento e covarde, no estado de natureza nós temos uma guerra generalizada de todos contra todos, em Rousseau é o extremo oposto. De acordo com Rousseau, o ser humano ele é bom por natureza. O ser humano é amigável por natureza. Ele é ingênuo, ele é puro. E, inclusive, Rousseau ele compreende que, inevitavelmente, algo iria acontecer para mudar isso. E vocês já devem saber que esse grande ponto, né, esse grande divisor de águas na história da humanidade, o ponto que veio para corromper a nossa natureza, foi o que mesmo? Propriedade privada. A propriedade privada, exatamente. Então, a propriedade privada, ela fez com que o ser humano, ele, por exemplo, deixasse de pensar o coletivo e ele passasse a olhar para questões, acima de tudo, individuais. Ele passasse a despertar em si a inveja, o egoísmo, a cobiça. Então, não esqueçam isso. A propriedade privada em Rousseau é um grande divisor de águas, principalmente no que diz respeito a essa corrupção. Você já vai lembrar da frase famosa, né? Na verdade, uma sequência de frases, onde Rousseau ele fala que o ser humano ele é bom, mas a sociedade o corrompe, que o ser humano nasce livre, mas por toda parte ele se encontra acorrentado. Então, esse trecho de Emílio, ele toca um pouco nessa questão. Professor, Oi. essa frase pode fazer uma associação com o fato social? Pode sim, com certeza. Nesse aspecto, você pode verificar que tanto Durkheim quanto Rousseau, eles levam em consideração o peso que o coletivo tem na formação do indivíduo. A única diferença, ou a diferença principal nessas concepções sobre como o coletivo afeta o indivíduo, é que, de acordo com Rousseau, a tendência majoritária desse meio é corromper o indivíduo. Isso aí você deve levar em consideração. Rousseau compreende que essa ideia de sociedade ela atinge diretamente essa pureza, essa bondade que eram naturais em nós. Já Durkheim, ele percebe que não é bem assim. Não existe uma tendência à corrupção. Na verdade, o que existe é uma tendência à coesão. E se a própria coletividade tiver dificuldade em incluir, em inserir, em assistir os seus membros, é porque essa coletividade ela está doente, né? Aí a gente tem um quadro de anomia em Durkheim, né? Então é importante você levar isso em consideração. Obrigada. A sua pergunta foi muito boa. Então, nos dois, o coletivo tem um papel muito importante na formação do indivíduo. Mas lembre que em Rousseau há uma tendência à corrupção da natureza humana. Em Durkheim, não. Então, eu acredito que, levando em consideração essa explanação, dá para entender mais ou menos qual o problema que foi exposto, né? Vê só o comando da pergunta. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz... Então, vamos lá. A letra A diz que o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Isso aí dá match com o pensamento de Rousseau, viu, galera? Porque o homem civil é justamente esse indivíduo que se vê como parte da coletividade. Ele se vê como um pedaço da coletividade. O próprio enunciado diz isso, né? Uma unidade fracionária. O homem civil, ele se vê como um pedaço da coletividade. Ele não se vê necessariamente como alguém que faz parte de uma coisa maior. Ele se vê como um pedaço. Entenda. Se vê como um pedaço é uma coisa. Você entender que existe uma coletividade é outra. E Rousseau ele percebe a sutileza disso. Porque quando ele fala que o indivíduo ele se vê nessa condição de sociedade como uma parte apenas dessa unidade, ele é alguém que tem uma forte tendência a buscar o seu próprio interesse. É isso que ele quer dizer para a gente. Que esse indivíduo quer buscar o seu próprio interesse. Tanto que ele usa a palavra desnaturar. Ele fala retirar sua existência absoluta para dar uma relativa. Então, esse indivíduo ele vai procurar interesses particulares e não o bem comum, como era algo característico do ser humano no seu estado de natureza. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra B. As instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. E a gente sabe que não, né? A gente sabe que a nossa bondade, essa coisa pura, ela é perdida. Letra C. O homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele. Não é isso que Rousseau defende no enunciado. Basta você olhar lá.
Ele não está colocando dessa forma. Ele não está colocando que nós somos uma peça importante dentro do quebra-cabeça chamado sociedade. Ele está dizendo que nós somos um pedaço, e como pedaço a gente tende muito mais à individualidade e ao egoísmo do que qualquer outra coisa. Letra D. O homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. Bem, que ele é forçado a sair da natureza, sim, mas para se tornar absoluto, não. O próprio texto desdiz o que está na letra D. Letra E. As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. Bem, não é isso que Rousseau defende. Isso é mais Durkheim. Durkheim ele vai dizer que uma coletividade saudável ela tende a ter instituições saudáveis e formar indivíduos saudáveis. Mas não é essa vibe do Rousseau, não. Por isso que a gente vai ficar com a letra A. Pode marcar de boas. E aí a gente vai para a última questão do material, que é sobre Locke, obviamente. Então, para não perder tempo, vamos logo para o enunciado. Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente. Sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei de natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. E aí a gente encontra esse trecho lá no segundo tratado sobre o governo. Algumas traduções para o português trazem segundo tratado sobre o governo civil. É a principal obra de Locke no que diz respeito ao seu pensamento político contratualista. Assim como a gente fez com os outros pensadores, com Hobbes e com Rousseau, eu vou fazer algumas observações importantes sobre o pensamento de Locke. Galera, Locke era iluminista, Locke também era um pensador liberal, além de contratualista e além de empirista. Isso é até uma observação importante. Acho que 80%, 90% das questões sobre Locke em vestibulares e Enem são questões que trazem o John Locke político, o John Locke pensando o direito, o John Locke pensando a sociedade. Mas não vamos esquecer que John Locke era empirista. E o fato de ser empirista é muito importante pontuar que é dele, por exemplo, a alusão intitulada Tábula Rasa, onde ele fala que a mente humana seria como uma folha em branco, cujo conhecimento vai sendo escrito a partir da experiência ao longo da nossa vida, né? Então, quem gosta das anotações, das observações, acredito que essa observação ela é interessante, né? John Locke era empirista, ele é autor dessa ideia da tábula rasa. A mente Professor, humana... Oi? nessa parte da epistemologia de Locke, teria como o senhor falar daquela parte que ele fala do true knowledge? Cara, eu não entendi. Do conhecimento da epistemologia de Locke, que ele fala do conhecimento puro. Sim. O conhecimento puro em Locke, é isso? Só isso? Isso, é isso. Então, nesse sentido, o Locke ele acaba se aproximando um pouco do que a gente encontra em David Hume. Aproximando um pouco, porque não vamos esquecer que David Hume era um empirista radical. Mas o Locke ele fala algo parecido. De acordo com Locke, quanto mais evidentes forem os dados das experiências que nós temos, mais confiáveis são esses conhecimentos. Então, o que ele chama de pureza tem muito a ver com a veracidade, tem muito a ver com a confiança que nós podemos ter. Eu ouvi alguém falando aí. Alguém no microfone? Oi? Véi, tem alguém com o microfone ligado falando alguma coisa aleatória. Mas só respondendo a sua pergunta, brother. Locke ele vai dizer que o conhecimento puro ele é muito esse conhecimento que você tem todos os elementos que te levam a acreditar na experiência. Isso tem a ver com repetição, isso tem a ver com a proximidade que você tá daquela experiência, que é o que Hume vai falar de impressões e ideias, né? Mas é basicamente isso. Quanto mais você tiver associações na causalidade, quanto mais a gente tiver a regularidade daqueles resultados, a gente viu isso até em Francis Bacon, mas é basicamente isso. Esse conhecimento puro é um conhecimento onde o próprio indivíduo tem essas impressões, tem essas sensações. E ele tem todas as ferramentas possíveis para confiar nesses dados, certo? Mas, assim, é importante essa observação sobre o Locke empirista, porque vai que aparece o Locke e a epistemologia, como você
trouxe aí. Mas assim, 80, 90% das questões sobre Locke são questões do Locke político, do Locke do direito, do Locke da sociedade. E não vamos esquecer que, de acordo com Locke, o ser humano ele está inserido numa natureza, e aí Locke está bebendo de uma fonte que é São Tomás de Aquino. Claro, quando Locke fala de Deus, ele não está falando do mesmo Deus que São Tomás de Aquino, né? Um Deus Pai, um Deus Amor, não é nada disso. Mas é um Deus que ele tem a ordem como uma marca na sua criação. E foi esse Deus que criou o ser humano e dotou o ser humano de direitos naturais. Então nós temos o direito à liberdade, nós temos o direito à vida e nós temos o direito à propriedade, que é justamente oriundo do trabalho. Se você trabalhou, se você se esforçou, você tem o direito de usufruir. E está implícito também, né, aí o lance da igualdade. Então a questão ela traz muito esse lado, né? E Locke fala isso na sua obra. Ele fala que no estado de natureza nós temos uma tendência de neutro para bom. Mas no estado de natureza nós também usufruímos dos direitos naturais. Só que aí surge um problema. Qual é o problema? O excesso de liberdade e a ausência de parâmetros, o que gera conflitos. Então nós precisamos de quê? Do contrato social. E em Locke, o contrato social ele precisa andar em conformidade justamente com os direitos naturais. Os direitos civis que nós vamos encontrar no contrato social, eles precisam proteger prioritariamente os direitos naturais. Então é basicamente isso que a gente encontra nessa questão. É basicamente isso. Então, a partir da leitura do texto acima, de acordo com o pensamento político do autor, concluímos que, segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão. Não é isso que Locke fala, até porque ele fala que um dos direitos naturais é a liberdade. Letra B. Para Locke, o direito dos homens a todas as coisas independe da conveniência de cada um. Mas como assim? O contrato social ele não é necessariamente imposto. Ele é um acordo firmado entre todos, segundo Locke. Letra C. Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza. E depende. O poder político ele precisa ser construído a partir do estado de natureza, que é justamente a nossa tendência de neutralidade para a bondade e dos direitos naturais, como eu falei para vocês. O poder político ele vai ser desenhado para proteger isso. Tanto que Locke, não foi só Montesquieu, certo? Locke vai defender uma tripartição dos poderes. A de Montesquieu a gente conhece, né? Até porque é mais próxima do que a gente tem aqui no Brasil. Pelo menos a ideia era essa. Executivo, legislativo, judiciário. Só que, de acordo com Locke, deveria ser executivo, legislativo e federativo. E Locke defende um modelo político que seria a monarquia parlamentar. Certo? Então, nós teríamos assembleias nas federações, mas nós teríamos também um rei e teríamos o parlamento. Então, a gente vai de letra C. Pode marcar numa boa. E aí fica a recomendação, né? Tem aí o link do meu canal. Lá eu coloco alguns conteúdos que não são exclusivamente conteúdos não são exclusivamente conteúdos de Enem. A gente tem lá conteúdos que vão da cultura pop, passando por psicologia, história, até chegar em filosofia e sociologia. Tem conteúdos lá que são úteis para o Enem, sim, mas tem outras coisas lá. Por exemplo, quarta-feira eu lancei um vídeo falando sobre System of a Down, que é uma das bandas que eu mais curto. Mas, enfim, eu quero aproveitar esses minutos finais desse nosso encontro para fazer ainda mais algumas considerações que eu considero relevantes, certo? E aí eu gostaria que vocês anotassem isso. Gostaria muito que vocês anotassem. É algo até que eu venho discutindo nas aulas regulares de preparação para o Enem com as minhas turmas, que é justamente sobre filosofia moderna. Esses pensadores que nós discutimos agora, e que estão no material, né, Hobbes, Rousseau e Locke, eles são pensadores modernos. Só que são pensadores modernos que estão discutindo política e sociedade. Essa discussão aparece no Enem? Aparece. Nós temos discussões sobre política assim, muito fortes no Enem, filosoficamente falando. Mas aí eu quero lembrar vocês que existe uma outra dimensão da modernidade que também é amplamente cobrada ao longo da história do Enem, que é a dimensão, como o próprio colega citou aí, a dimensão da epistemologia. Eu queria até pedir ao colega que fez a pergunta sobre Locke que digite a palavra epistemologia aí no bate-papo para que fique registrado.
E esse meu comentário final é justamente sobre epistemologia na modernidade. Para quem não conhece, epistemologia é teoria do conhecimento. Na filosofia, nós temos vários pensadores que vão defender as suas teses sobre como o conhecimento é produzido, como surge o conhecimento, como o ser humano pode alcançar o conhecimento. Então, quando a gente chega na modernidade, obrigado aí, Felipe. Quando a gente chega na modernidade, nós temos um embate muito forte entre empiristas e racionalistas. E aí eu gostaria muito que vocês anotassem isso. Você anote modernidade ou filosofia moderna, aí você coloca epistemologia na sua anotação, e aí você coloca empirismo versus racionalismo. Nós temos muitas questões sobre isso no Enem. Seja uma questão texto 1, texto 2, com um empirista e um racionalista, ou questões isoladas, com Descartes, por exemplo, ou uma questão isolada com um empirista como David Hume, que eu citei anteriormente. Então, o que é que os empiristas defendem, pessoal? Boa parte de vocês já sabe disso, mas vamos reforçar. Os empiristas, ao longo da história da filosofia, eles defendem o protagonismo dos sentidos, da experiência, eles defendem o protagonismo da percepção na produção do conhecimento. É importante que se diga também que os empiristas, eles não descartam a razão. Eles só estão dizendo que o protagonismo é exercido pelos sentidos. Eu tenho repetido isso porque nas aulas regulares eu estou justamente trabalhando filosofia moderna. A gente já falou sobre Francis Bacon, já falamos sobre Descartes. Tá certo. É porque eu me empolgo, Johanna, mas os tópicos são filosofia moderna, certo? Epistemologia, que o colega inclusive digitou aí no bate-papo. E aí abaixo você pode anotar, de um lado, empirismo versus racionalismo, certo? Essa é uma briga da modernidade, mas, por exemplo, embora o racionalismo ele surja na modernidade, o empirismo ele é mais antigo. A gente tem lá atrás, por exemplo, não vou dizer que Heráclito era empirista, mas Heráclito de Éfeso foi um dos pensadores, um dos raros pensadores da antiguidade, que defendeu que os sentidos eles merecem algum crédito no que diz respeito a esse entendimento sobre a natureza, certo? Aristóteles já é considerado um pensador empirista mais raiz. Mas, como eu ia dizendo, nas aulas regulares, eu venho falando para o pessoal sobre isso. A gente já falou sobre Francis Bacon, já falamos sobre René Descartes. Recentemente, a gente teve um papo muito legal sobre Spinoza, né? Que foi um grande racionalista. E a gente também falou recentemente sobre David Hume, que foi um empirista radical. O bom é que isso aqui está sendo gravado, e por mais que eu esteja falando um pouco rápido, vocês vão ter condições de depois pontuarem melhor isso que eu estou comentando. Eu só quero fazer essa observação, certo? Para finalizar. Que os empiristas, na modernidade... Isso, exatamente, Diogo. Obrigado por isso. Porque, de repente, se alguém não tem isso anotado, é oportunidade de anotar. Foi uma excelente consideração, uma excelente colocação que você fez. Francis Bacon, ele reformula, sim, o empirismo aristotélico. E Francis Bacon é um dos grandes pais da ciência moderna. Podemos colocar aqui Galileu Galilei, Francis Bacon, junto com uma galera também. E ele, junto com Descartes, ajudaram o método científico a pegar, a consolidar. Porque tanto Francis Bacon quanto René Descartes se colocaram essa missão, né? De encontrar um alicerce seguro para o conhecimento humano. Mas vamos lá. Os empiristas, ao longo da história, sempre vieram batendo nessa tecla. É importante valorizar a experiência, é importante valorizar os sentidos. É a partir daí que nós adquirimos o conhecimento. Então, para os empiristas, o conhecimento ele é adquirido. Mas entendam que eles não jogam no lixo a razão. É só uma questão de dizer que os sentidos estão aqui num grau de importância e a razão está aqui. Ao contrário dos racionalistas. Então, do lado dos racionalistas, eu vou citar dois, tem mais gente no rolê, mas, como eu falei, né? René Descartes
e o Baruch de Spinoza. Esses dois caras eram de humanas e de exatas, os caras eram matemáticos e filósofos, ao contrário dos empiristas, e diga-se de passagem, você que é de anotações pode colocar que os racionalistas criticavam o empirismo, certo? Eles criticavam o empirismo. Então, os racionalistas vão dizer que não são as experiências que geram necessariamente o conhecimento. Na verdade, os sentidos, a percepção humana, fornece dados. Esses dados, eles serão processados, eles serão transformados em conhecimento pela razão. Então, nós temos aí uma dimensão, até certo ponto, inatista presente nos racionalistas. Os racionalistas, o que significa? Os racionalistas vão defender que o ser humano possui essa capacidade racional e que é essa capacidade racional que nos dá a condição de transformar aquilo que experimentamos em conhecimentos. Beleza? Eu gostaria muito que, de repente, a gente tivesse mais tempo. A lá Sócrates, muito bem, Hugo. É por aí. Gostaria muito que a gente pudesse ter mais tempo. Isso. Para os empiristas, não tem ideias inatas, não. Não tem esse rolê, não. Para os racionalistas, sim. Mas, enfim, o meu tempo esgotou. Logo mais eu tenho outra aula com outra turma. Com outras turmas, na verdade. Mas, assim, quero agradecer o convite feito pela equipe, né? Em especial o Jerônimo, né? Que me convidou para o evento aqui. Valeu, Kraus! Tamo junto. Muito sucesso para vocês. Se cuidem, certo? Bom final de semana. E a gente se vê por aí. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Jerônimo, vou passar a bola para você.